O povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família e dar graças a Deus porque nós estamos aqui vivo, firme, forte, dentro desse caos que o mundo está vivendo, uma epidemia monstruosa, onde todos estão desesperados, onde a mídia faz uma propaganda tão ruim, uma coisa tão ruim, uma coisa tão maléfica, e nós olhamos aquilo e ficamos assombrados. Então, se acalmem, tenha paciência, Deus está no controle de tudo, da sua vida, da sua família também. Então, fique calmo e vamos louvar ao Senhor, porque estamos aqui vivos, forte, para poder falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos hoje estudar sobre a primeira lição do segundo trimestre de 2020, tem por título a Igreja Eleita, e hoje nós vamos falar sobre a primeira aula, que é a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Então, antes de eu começar a falar sobre esta lição de hoje, onde nós começamos a aprender a Bíblia Sagrada, eu quero primeiro te pedir que você ative o sininho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe esse link nas suas páginas de Facebook, Instagram, no seu Twitter, no seu WhatsApp, nos seus grupos, das suas famílias. Compartilhe o link para que todos possam aprender um pouquinho mais da santa palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo possa tomar frente em nossas vidas e nos ajudar, nos orientar para aprendermos um pouquinho mais a Bíblia Sagrada. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos. Te exaltamos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Senhor ter nos abençoado, nos guardado e estado, Senhor, sempre conosco nesse momento de dificuldade que o mundo tem passado. Senhor, agora nós vamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito possa ser o condutor das nossas vidas, que as palavras que saírem dos meus lábios possam edificar as pessoas que estão ouvindo essa aula. Senhor, fica conosco, nos oriente, faça de nós coração, terra fértil, para que a Tua palavra seja frutífera e que possa dar outros frutos, e outros frutos, e o Teu nome possa ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos hoje falar sobre essa carta que tanto me intriga, e eu gosto muito do livro de Efésios. Quem nunca ouviu falar sobre as armaduras de Deus? Quem nunca ouviu falar sobre essa carta tão maravilhosa que Deus deu ao apóstolo Paulo? Hoje estudaremos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vale ressaltar que essa carta é comparada como a pérola da teologia paulina, ou os Alpes do Novo Testamento. Por quê? Porque a carta dos Efésios ela é uma carta carregada de teologia. É uma carta carregada de muitos temas a ser estudado. E quem gosta de Bíblia, quem gosta de estudar a palavra do Senhor Jesus, eu te dou um conselho: estude a carta aos Efésios e você verá que essa carta é muito rica. Ela tem dois principais temas, que só esses dois temas ele pode trazer para nós um amplo de estudo, de conhecimento muito grande. Então eu amo esta carta, eu gosto dessa carta porque essa carta fala sobre um tempo oportuno, fala sobre uma igreja que vivia em um caos social, no meio de um caos social. E hoje nós vivemos assim, a idolatria, a igreja que lutava contra a idolatria, contra a adoração a ídolos, uma cidade rica, e a igreja venceu, e eu louvo o Senhor Jesus por isso. Então, essa carta é muito rica, então eu te aconselho, você que quer estudar a Bíblia Sagrada, estude a carta de Efésios, a carta aos Efésios, que você vai entender a teologia paulina, a teologia de Paulo, a espiritualidade, uma vida de oração. Então tudo isso Paulo declara nesta carta. Então essa carta, como eu disse, ela tem dois principais temas. O principal é como somos redimidos por Deus e como o povo de Deus deve viver. Se você ler esta carta baseado nesses dois temas, você já começa a ter uma compreensão do que Paulo queria com esta carta. Então anote aí, os dois temas centrais da carta de Paulo aos Efésios é como somos redimidos por Deus e como o povo de Deus deve viver. Então esta carta ela é essencial, e quando você lê essa carta baseada nesses dois temas, você já começa a ter uma compreensão melhor do texto. Pega a sua caneta aí, o papel, e anota os versículos que eu vou lhe dar,
e você vai conseguir fazer um resumo da carta de Paulo aos Efésios. Se a gente fosse resumir esta carta por tema, capítulos e temas, nós chegaremos à seguinte conclusão. No capítulo 1, Cristo é o Redentor. Então anote aí, no capítulo 1, Cristo é o Redentor da igreja. Aquele quem e por quem a história será definida. O Senhor, o resultado que é aquele quem e por quem a igreja é definida. O Senhor. Resultado que hoje governa como rei, derramando a sua vida em favor do mundo. Então, quando você lê o capítulo 1, você já identifica ali Cristo como Redentor, aquele que governa como rei, governa a igreja em todo o mundo. No segundo capítulo, você vai identificar Cristo é o pacificador. Então, olha como essa carta é rica. No capítulo 1, Cristo é o Redentor. No capítulo 2, Cristo é o pacificador, aquele que uniu o homem a Deus. Aleluia. Que reconciliou aos homens e reconciliou o homem um ao outro. Ou seja, ele além de unir nós a Deus, ele une eu a você. Isso é o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Então, se você for olhar lá no capítulo 2, versículo 19 ao 22, você vai ver que Cristo é a pedra angular que constituiu o seu povo, casa de Deus. Então você entende, capítulo 1, Cristo é o Redentor. Capítulo 2, Cristo é o pacificador. No capítulo 3, ele já é o tesouro. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Capítulo 3, versículo 8, onde encontramos as riquezas inescrutáveis, como está escrito no capítulo 3, versículo 8. Então ele é o tesouro da igreja. Cristo é o nosso tesouro. No capítulo 4, Cristo é o vencedor. Se você for ler capítulo 4, versículo 8 ao 19, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque Cristo aqui, no capítulo 4, é aquele que desfez o poder do inferno de fazer, aleluia, a humanidade cativa. Então o capítulo 4 demonstra o poder de Cristo. Como vencedor, ele desfez o poder do inferno em fazer a humanidade cativa. Ele é quem liberta o homem. Glória a Jesus. No capítulo 5, nós vemos Cristo como o marido fiel. Se você ler o capítulo 5, versículo 25, 27 e 32, é aquele que se doou, aleluia, sem egoísmo para santificar a sua noiva. Ele é o noivo, o marido fiel. E eu choro com isso, porque ele se entregou, aleluia, para dar à sua igreja o direito de uma morada no céu. E quando eu leio esse texto, a minha alma se alegra, porque nós temos um Salvador que ele abandonou um lugar de glória para viver em uma terra como um homem pecador, para dar a nós o direito de salvação. E eu louvo a Jesus por isso nós estamos aqui, salvos em Cristo Jesus. O capítulo 6, que é o capítulo que todo crente pentecostal gosta, no capítulo 6, Cristo é o poderoso. Aleluia! Se você for ler o capítulo 6, versículo 10, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele é aquele que é Senhor e fonte de poder para o seu povo na batalha espiritual contra o pecado. Então, resumindo, vou dar um grosso para você entender. Resumindo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, Cristo é o Redentor. Capítulo 2, Cristo é o pacificador. Capítulo 3, Cristo é o tesouro. Capítulo 4, Cristo é o vencedor. Capítulo 5, Cristo é o marido fiel. E capítulo 6, Cristo é o poderoso. Então, quando você estuda a carta de Paulo aos Efésios, você resumindo ela por capítulo, você chega a essa conclusão. Então, estude a carta aos Efésios e você vai ver como ela é tremenda e edificante para as nossas vidas. Vamos entrar na lição? Tópico de número 1, autoria
e data desta carta. Eu peço que você pegue a sua caneta, o papel, já fique na mão que eu vou te dar alguns textos bíblicos para que você possa anotar e ter como respaldo para o seu estudo, em nome de Jesus. Que eu tenho certeza que muitos agora estão doidos para poder estar dentro da igreja e não pode, porque a ordem judicial é que não haja aglomerações. Nós estamos aqui agoniados para estar dentro do templo, né, adorando a Deus, e não podemos. Então estamos adorando aí nos cultos online, algumas igrejas continuam abertas, e eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas você que está aí na sua casa tem uma oportunidade de aprender a Bíblia Sagrada, e você que está tendo a sua escola dominical, pegue esse estudo como subsídio para que você possa compartilhar com os irmãos. Vamos lá, tópico 1, autoria e data. Autoria. As evidências são claras que a autoria é do apóstolo Paulo. Embora na reunião, na Septuaginta, se tiveram algumas discórdias de quem era, que não era Paulo, não era Paulo, era Paulo, mas as evidências são claras que Paulo foi quem escreveu a carta aos Efésios. Como era habitual da época, ele começa a carta saudando e se identificando em Efésios 1:1. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 1, você vai ver Paulo já se identificando. Paulo, ele já começa a se identificar como o escritor daquela carta. Aquele se identifica como Paulo, que é o seu nome de cidadão romano ao povo gentil. Isso aqui é interessante, que você vai ver quando Paulo escreve algumas cartas, ele fala que o seu nome é Saulo, e outras ele fala que o seu nome é Paulo. Por que isso? Porque ele está escrevendo a uma igreja, por exemplo, a carta de Éfeso, ele escreve a uma cidade rica, onde ela era a segunda maior cidade do Império Romano. Então ele dá o seu nome romano, como cidadão romano, para que isso tenha peso diante dos irmãos. Os irmãos sabendo que ele também é um cidadão romano. Saulo era a sua cidadania hebraica, e ele cita isso quando os irmãos eram de fato de uma linhagem hebraica, uma cultura hebraica muito forte, e eles dá como Saulo de Tarso, se sauda como Saulo. Aqui ele se saúda como Paulo, porque a cidade de Éfeso era uma cidade romana muito rica, e isso servia como um peso para aquela igreja. Paulo era muito inteligente. Então, se olharmos para as cartas de Paulo, nós veremos algumas semelhanças. Eu quero aqui mostrar para os irmãos como que de fato, não foi Paulo, foi Paulo que escreveu a carta de Éfeso. Eu vou dar algumas semelhanças. Lá na carta aos Gálatas, ele escreve uma carta muito pessoal e controversa também. Pessoal e controversa. Na carta aos Efésios, ele transmite uma impressão de um rico transbordar espiritual mantido por uma vida de oração. Aqui ele é impessoal, formal e teologicamente em seu tema. Aqui também ele cita somente 2 vezes algo pessoal. Na carta aos Gálatas ele fala muito sobre ele, e na carta aos Efésios ele fala muito pouco sobre ele. Ele cita somente 2 eventos pessoais, que ele está preso, e quando ele envia Priscila e Áquila para o Tíquico com a sua carta, ele define isso. Então ele fala muito pouco sobre ele. É uma carta que não é uma carta que se fala sobre a sua vida. Já aos Colossenses, é uma carta com muita afinidade literária e teológica com a carta aos Efésios. Se você pegar a carta de Paulo aos Colossenses, você pegar algumas palavras, alguma forma de expressão de Paulo, você vê que Paulo a carta de Paulo aos Colossenses e Paulo aos Efésios é muito parecida, tem uma afinidade muito grande de palavras, de contexto teológico. Então você vai ver que é muito parecida uma com a outra, e você pode comparar ali e defender claramente que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios. Acredita-se que essa carta de Paulo aos Efésios e carta de Paulo aos Colossenses, elas tenham sido transportadas juntas. Por quem? Por Tíquico. Então, Tíquico era um cooperador de Paulo, que estava com ele em prisão. Lembrando que a carta de Paulo aos Efésios foi escrita dentro da prisão.
E por ter uma linguagem muito parecida com a carta aos Colossenses, acredita-se que essa carta tenham sido escritas juntas e também transportadas juntas para Tíquico. Essa carta, acredita-se que essa carta de Paulo, ela rotineira, ela rodava as igrejas e através da mão de Tíquico, que era cooperador de Paulo em prisão. Então, por esse fato de elas terem uma semelhança muito grande, acredito que elas tenham sido escritas juntas. Amém? Então, isso aqui eu já estou dando a vocês a autoria da carta. Paulo é quem escreveu. Eu dei a vocês algumas comparações para que você possa compreender, baseada nas outras epístolas de Paulo, como Gálatas e Colossenses, que tem uma semelhança muito grande com a carta de Paulo aos Efésios. A assinatura apostólica. Vamos falar sobre a assinatura apostólica nesta carta. E é importante você gravar isso daí que eu vou dizer para vocês, para que você possa ter uma compreensão da assinatura apostólica dessa carta. Das 21 epístolas do Novo Testamento, nós temos que lembrar aos irmãos que 13 delas foram escritas por Paulo. Então, das 21 epístolas, das 21 cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. Suas epístolas podem ser separadas em 4 grupos. Como era a linha de raciocínio de Paulo, a linha teológica de Paulo? Nós vamos estudar isso aqui agora, eu quero que você anote aí no seu papel. Como era a linha teológica de Paulo? Bom, Paulo escreveu das 21, 13 cartas. Das 13 cartas, ele tinha uma linha de raciocínio, uma linha teológica a seguir. E nós vamos separar essas 13 cartas em 4 grupos. 4 grupos, para que nós possamos ter uma amplitude do conhecimento teológico de Paulo. Vamos lá. As epístolas podem ser separadas em 4 grupos. Primeiro grupo, epístolas escatológicas, que é a primeira e segunda aos Tessalonicenses. Então, primeiro grupo a se separar da linha teológica de Paulo é a escatologia, é a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Segundo grupo, as epístolas soteriológicas, que são a epístola aos Romanos, primeira e segunda Coríntios e Gálatas. São essas 4 cartas que fala sobre um estudo da soteriologia. Ela é uma epístola soteriológica. A terceira é a epístolas da prisão, onde Paulo estava preso, que são a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São essas 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso, e detalhe, esperando sentença de morte. Ele escreveu essas cartas. E o quarto grupo que nós podemos separar as cartas de Paulo é as epístolas pastorais, que é a primeira e segunda Timóteo e Tito. E eu já oriento aos obreiros da casa do Senhor que, se querem ser um bom obreiro, tenha em memória as cartas pastorais, que é a primeira e segunda Timóteo e Tito. Obreiro que não conhece essas cartas não serve para ser obreiro. Então estude essas cartas para que você possa ter um conhecimento amplo da sua vida eclesiástica dentro da casa do Senhor. Amém? Então são 4 grupos: grupo escatológico, soteriológico, as cartas das prisões e as epístolas pastorais. Então, se nós identificarmos as 13 cartas, podemos separar nesses 4 grupos. Paulo foi levantado apóstolo segundo a vontade de Deus. Ora, muito se acredita, muito se questiona por que Paulo seria apóstolo, sim ou não, porque Paulo não viveu com Jesus. Mas em Gálatas capítulo 1, ele declara isso bem claro aos irmãos. Paulo foi levado apóstolo segundo a vontade de Deus, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo
e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Ele declara que ele é apóstolo não pelo homem, ele é apóstolo pelo Senhor Jesus. Foi Jesus quem constituiu Paulo. E se a gente for pegar alguns textos bíblicos, você vai ver que Paulo aprendeu diretamente com o Senhor. Então, em Efésios, a afirmação em Cristo, aleluia, eu gosto dessa carta por isso. Em Efésios, a afirmação em Cristo, ou a sua insinuação, aparece 35 vezes. Ou seja, nessa carta, ele comprova a vida dedicada, a vida espiritual dedicada de Paulo. Nessa carta, Paulo ele declara uma vida espiritual dedicada. Ele fala 35 vezes nessa carta. Em Cristo, ou de Cristo, ou no Cristo, ou em Deus, de Deus. Então, 35 vezes ele fala em Cristo e as suas sinopses, que dá-se a entender isso também. Então, Paulo, ele declara nesta carta, ele escreve claramente como ele tinha uma vida espiritual dedicada. Ele vivia em Cristo, ele estava em Cristo, ele falava em Cristo, ele aprendia em Cristo, ele ensinava em Cristo. Tudo dele era pautado em Cristo. Então por isso ele era o apóstolo de Cristo, não vida dedicada em Cristo. Então eu vou dar alguns exemplos, alguns textos bíblicos, para que você possa compreender isso que eu estou falando. Exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 6 ao 7, 10 e 13. Olha o que diz no versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 10, perdão. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então você vê aí como ele falava muito em Cristo, de Cristo, para Deus. Então são textos que Paulo afirmava de quem somos e para quem somos. Amém? Outro subtópico é uma epístola da prisão. A epístola aos Efésios foi escrita em prisão, aguardando a sentença. Então Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em cadeias, ele estava preso, esperando a sentença da sua morte. Ele já estava em Roma, preso, cativo, esperando só a sentença da sua morte. E ele declara isso na sua carta. Em Efésios capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele fala, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No capítulo 6, no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo estava preso quando escreveu esta carta, e nesses 3 versículos nós podemos entender onde ele estava e qual era a real situação de Paulo ao escrever a carta aos Efésios. A data, em que data foi escrita a carta aos Efésios? Ela foi escrita depois da 3ª viagem missionária. No livro de Atos, relata 2 longas prisões de Paulo. 2 anos em Cesareia, que está lá em Atos capítulo 24, versículo 1 ao 27. É a primeira prisão de Paulo, são 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. Está em Atos capítulo 28, 16 ao 31. Então, como ele escreveu estando em prisões em Roma, foi na 2ª prisão de Paulo. De acordo com os relatos históricos, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão
e foram escritas enquanto estava preso em Roma, cerca de 61 ou a 62 depois de Cristo. Então, quando foi escrita essa carta? Essa carta foi escrita nos anos 61 a 62 depois de Cristo. Então, e ele estava na prisão de Roma. Então, como ele bem relatou, eu disse aos irmãos também aqui, em Efésios 3:1, Efésios 4:1 e Efésios 6:20. Ele estava em cadeias quando escreveu a carta aos Efésios. Então anote aí, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo, tem as suas descrição de que foi ele que escreveu, tem as suas semelhanças com as outras cartas, como Colossenses, e ela foi escrita em prisão, na data de 61 a 62 depois de Cristo. Tópico 2, destinatário. A cidade de Éfeso e a sua religiosidade. Isso aqui é importante a gente entender. Olha, não existe um estudo bíblico se a gente não estudar quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu e como está a sociedade, a cultura de quem recebeu essa carta. Não existe um estudo bíblico se a gente não parar para observar os pontos. Tem muita gente que é meio fechado diante da Bíblia Sagrada. É assim, não, vale o que está escrito. Não, a Bíblia ela não tem como escrever tudo e falar sobre tudo. Não existe livro, não existe página para isso. Se a Bíblia fosse falar do princípio até hoje, tudo mínimo em detalhe, não tem como, é impossível. Não existe livro para isso. Então a Bíblia ela é um resumo do que Deus quer falar com o povo. E quando você estuda a Bíblia Sagrada, você tem que entender o contexto histórico. Então não tem como estudar a carta aos Efésios se a gente não estudar a cidade de Éfeso e a sua religiosidade. A gente tem que entender o que a igreja estava passando. Então vamos lá. A cidade de Éfeso era uma cidade milenar, que virou capital de vários impérios. Aí você já entende que é uma cidade rica, uma cidade antiga, famosa. Ela foi capital de vários impérios. Éfeso foi um importante polo comercial, militar e religioso. Por esse motivo que o evangelho se espalhou muito rápido pelaquela cidade. Então entenda, a cidade de Éfeso era uma cidade milenar, que foi capital de vários impérios, e ela também era um importante polo comercial, militar e religioso. Então é uma cidade muito movimentada. Era a segunda maior cidade habitacional do Império Romano. Então a maior habitação da cidade estava em Roma, na capital. Então, e Éfeso estava em segundo lugar. Então era comum aqui no Brasil, a maior população, a cidade mais rica que nós temos no Brasil, o estado é São Paulo e depois Rio de Janeiro. Então a gente vê, era como Roma e Éfeso. Entendeu? Então a gente entende dessa forma como a Bíblia Sagrada declara. Então quando você vai se aprofundar nos estudos, você aprende isso. Foi uma cidade grega antiga, na costa de Jônia, 3 quilômetros a sudeste de Selçuk, província de Esmina, Turquia. Então a cidade de Éfeso, hoje, geograficamente, ela situa na Turquia, seria dentro da Turquia. Então ela era uma província de Esmina. Lembra daquelas cartas de Paulo, carta do apóstolo João, lá em Apocalipse? Ele fala sobre a igreja de Esmina e fala também sobre a igreja de Éfeso. Então Éfeso era uma província de Esmina, Esmina era uma cidade muito grande, mas a cidade de Éfeso era o ponto central daquele local, entendeu? Hoje Turquia foi construída no século X antes de Cristo, no local da capital anterior de Arzaúa, por colonos gregos jônicos. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma em 129 antes de Cristo. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás da cidade de Roma.
capital do império. Então entenda, em 129 a.C., Roma faz com que essa cidade floresça, ela cresce, ela vira uma metrópole, ela é movimentada, um polo comercial. Então ela passa a se tornar a segunda maior cidade do Império Romano, perdendo só para Roma, que era a capital do Império, onde morava o imperador romano. Então ela tinha uma população de aproximadamente 250 mil habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. A cidade era famosa, isso aqui você grava, a cidade era famosa pelo templo de Ártemis ou Diana dos romanos. Ela era conhecida muito por causa dos seus monumentos históricos, ela tinha N edificações, que as pessoas olhavam assim, nossa, que edificação bonita, isso era a cidade de Éfeso. E ela era muito conhecida pelo templo de Diana, Ártemis, nós conhecemos mais como Diana, a deusa da promiscuidade, a detentora da fertilização, onde os seus cultos eram cultos sexuais, as pessoas tinham relações mesmo, era uma orgia danada. E a imagem de Diana era assim, era uma mulher com vários seios na frente, com muitos seios, e ela, como deus da fertilidade, aquilo ali falava que ela amamentava todos os seres da face da terra. Então era uma coisa horrível. Então, para você entender como era a cultura da cidade aonde a igreja estava habitando, entendeu? Então ela era muito famosa por causa desse templo. Esse templo ele foi terminado ao redor de 550 a.C. Então 550, meio século antes de Cristo, foi quando terminaram o templo de Diana. Então Jesus, quando veio sobre a terra, ele já veio pregando aos povos romanos, ao povo judeu, mas lá em Éfeso já havia a promiscuidade, já havia a idolatria a Diana. Esse templo era tão bonito que ele foi comparado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão também a biblioteca de Celso e um teatro onde Paulo pregou, capaz de abrigar cerca de 25 mil pessoas sentadas. Então é um teatro tão grande que tinha a capacidade de habitar, de comportar 25 mil pessoas sentadas. Nesse teatro também foi aonde foram vistos gladiadores matando cristãos e assim por diante. Entendeu? Então Éfeso era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que são citadas no livro de Apocalipse, como eu disse também aos irmãos. O Evangelho de João pode ter sido escrito aqui nesta cidade. A cidade foi o local de vários conselhos cristãos do século V. Pesquise, eu vou dar aos irmãos aí, pesquise sobre o primeiro e segundo concílio de Éfeso. Então depois os irmãos com calma, pesquise sobre o primeiro e o segundo concílio de Éfeso. Você vai entender que essa cidade, ela era tão numerosa que dentro dela aconteceu também alguns concílios cristãos, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada antigo tiveram concílio, reuniões dentro desta cidade. Então é importante nós pesquisarmos sobre isso. Então anota aí, primeiro e segundo concílio de Éfeso. Depois você pesquisa sobre isso, você vai entender como essa cidade influenciou muito no Evangelho, na pregação de Paulo. Porque dessa cidade levantou-se Apolo saiu daqui. Então você tem ideia, vários pregadores, vários missionários saíram dessa cidade. E através dessa cidade o Evangelho se espalhou em toda a Ásia. Porque essa cidade é uma cidade rica, o povo tinha uma condição melhor financeiramente, tinha um acesso a outras pessoas, porque vinha gente de fora, muita gente de fora vinha para essa cidade, e aqui eles ouviam a palavra do Senhor Jesus. As ruínas de Éfeso são uma atração turística internacional até hoje no local, em parte dividido ao seu fácil acesso, em parte dividido
ao seu fácil acesso e a partir do aeroporto Adnan Menderes ou do porto de cruzeiros de Kusudazi, cerca de 30 quilômetros ao sul. Então hoje ela tem, você consegue, se você for hoje quiser ver como é que eu posso dizer, a ruína de Éfeso, as ruínas de Éfeso está lá. Hoje o mais conhecido é a torre do templo de Diana, Artemis, está lá até hoje. Essa coluna, o templo foi destruído, a cidade hoje está em ruína, mas está lá ainda e é um lugar muito visitado hoje, turístico, é um lugar turístico, e você consegue chegar lá através do aeroporto de Adnan Menderes ou pelo porto dos cruzeiros de Kusadasi, a cerca de 30 quilômetros ao sul. Em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, a Unesco, integrou Éfeso na lista do Patrimônio da Humanidade. Então hoje as ruínas de Éfeso, ela é um patrimônio da humanidade. Você não se pode tocar, não se pode mudar, não pode fazer nenhuma mudança, nem pintar, nem mudar pedra, nada disso. Tem que deixar do jeito que está, porque ela é um patrimônio da humanidade. Ela não pertence somente ao país Turquia, ela pertence à humanidade, porque é um fato histórico. De fato, foi uma cidade muito promíscua, foi uma cidade muito idólatra, mas é um monumento histórico. E ali a igreja cresceu, a igreja floresceu ali, e isso não pode ser esquecido. Vamos falar sobre a igreja em Éfeso. Eu falei sobre a cidade. Vamos lá, vamos recapitular do início. Falei sobre a autoria e a data, as assinaturas apostólicas e onde ela foi escrita. Falei sobre a cidade. Agora vamos falar sobre a igreja que estava na cidade. Isso aqui é bom demais, porque eu vou citar um texto da Bíblia Sagrada que fala claramente como era essa igreja. Vamos lá. Como aprendemos sobre a cidade, observamos que a igreja vivia em uma cidade rica e com uma cultura idólatra muito forte. Então, entenda aí. Aprendemos que a cidade era rica. Então, onde vivia a igreja? Uma cidade rica. Aprendemos que a cidade era uma cultura idólatra muito forte. Então, a igreja vivia em uma cidade rica e tinha como obstáculo a cultura daquela época. E isso é integrante porque a igreja pregava contra aquela cultura. E a igreja crescia dentro daquela cidade. E eu louvo ao Senhor por isso. A igreja foi fundada aproximadamente em 52 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, você vai ver Paulo deixando ali Priscila e Áquila para serem os pastores daquela cidade. E ela foi fundada, a igreja foi fundada ali em 52 depois de Cristo, na segunda viagem de Paulo, ali na cidade de Éfeso, quando ele chegou em Éfeso e pregou. Ela foi fundada depois que Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e tornaram violentos opositores ao cristianismo. Isso vai estar em Atos capítulo 23 ao 41. Então nós vamos ler Atos capítulo 19, versículo 23 ao 41. E a gente vai entender qual era o desafio da igreja, o que a igreja passava nesta época, vivendo na cidade de Éfeso. Então vamos lá. Atos capítulo 19, versículo 23 ao 41. Versículo 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, ele fazia artefatos para a deusa Diana, dava muito lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que desde o ofício
deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então olha o que vai acontecer, olha a oposição a Paulo. Paulo ele começa a pregar e o povo começa a vir. A história relata, a história antiga relata que Paulo pregou no teatro de Éfeso. O teatro de Éfeso comportava ali cerca de 25 mil pessoas sentadas. Então olha a multidão que acompanhava Paulo quando Paulo pregava. Então isso fez com que o povo começasse a largar a idolatria e adorar somente a Cristo. E largando a idolatria, o povo passou a não acreditar mais nesses deuses que eles fabricavam. E eles começaram a perder lucros. Começaram a perder as suas vendas, foi abrir falência e começaram a perseguir Paulo por isso. Então, é o que ele vai dizer, ó, versículo 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado a nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Nós vamos ver o templo de Diana, aquela que todos veneram ser destruída. Isso é eles se opondo a Paulo. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentro a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não pode isso ser contraditório. Convém que vos aplaqueis e nada faças temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar neste recurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Ou seja, o que aconteceu aqui? Qual era o cenário da igreja? Paulo pregava e as multidões o acompanhavam. E o que acontecia é que a multidão se convertia.
quando eles se convertiam, eles abandonavam a idolatria e passavam a não mais adorar a deusa Diana, não mais adorar as imagens de escultura. E os comerciantes daquela época viviam disso, viviam da idolatria, viviam da confecção de imagem, viviam em torno disso. O seu lucro, a sua renda era em torno disso. E eles começaram a ficar preocupados, porque as suas vendas começaram a cair, os artifícios que faziam as imagens já começavam a não querer fazer mais. E aí eles começaram a ter medo. Se isso aqui começar a crescer, se esse cara começar a falar desse Deus dele aí, e vai cair em descrédito o templo de Diana. A nossa grande deusa Diana vai cair em descrédito e ninguém vai mais olhar para ele. Como é que vai ser essa cidade? Vai ser esquecida na humanidade, porque nós somos lembrados pelo famoso templo de Diana. Então eles começam a guerrear contra Paulo, entendeu? Isso aconteceu e Paulo teve que se retirar do teatro dali por causa disso. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. Ele se retirou do teatro, mas não saiu da cidade. Ele continuou ali por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso está lá em Atos capítulo 19, versículo 11. Pela mão de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. É por isso que a multidão cercava, a multidão ia atrás de Paulo, porque sabia que de Paulo sairia alguma coisa importante, alguma coisa edificante, uma coisa maravilhosa. Então, Deus, versículo 11, e Deus, Atos 19, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive, muitos dos habitantes da cidade que seguiram a arte mágica trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Aleluia! Olha como a igreja de Cristo estava crescendo em Éfeso. Em Atos capítulo 19, versículo 17 ao 20, nós vamos ver aqui como a igreja crescia. E até aqueles que viviam da mágica, da feitiçaria, começaram a pegar os seus livros de feitiço e queimar. Isso aí fez com que o povo, os vendedores, os ambulantes, os comerciantes ficavam desesperados porque as suas vendas caíam, porque o povo se convertia, porque através da mão de Paulo Deus fazia sinais e maravilhas. Olha o que diz lá em Atos capítulo 19, o verso 17 ao 20. E foi isto notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montoavam 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me vir também a Roma. Então, olha o que Paulo, ele sai dali, Paulo já está pretendendo no teu coração sair de Éfeso, mas ali a Bíblia declara em Atos, capítulo 19, o que acontecia naquela cidade. O povo estava se convertendo, o povo vinha em multidão para poder ouvir a palavra de Paulo e se convertia. E os que viviam na feitiçaria pegavam os seus livros e queimavam na frente de todos, queimavam os seus artefatos de prata, e o povo ficava: nossa, Deus está convertendo. O nome de Paulo ficou maravilhado com o que Deus fez naquela cidade, e viu que o evangelho estava crescendo muito ali, deixou Priscila e Áquila e partiu para Jerusalém, passando primeiro pela Macedônia, a Caia. Então, aqui nós vemos que igreja era essa. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja poderosa, uma igreja que pregava cheia do poder, uma igreja que fazia sinais, uma igreja que
falava do amor de Jesus, que pregava o arrependimento do pecado, que pregava a salvação, pregava de uma forma tão clara que o povo ele via os sinais acontecer, via as coisas acontecer e ali se convertia, porque sabia que ali era diferente. Ponto que teve alguns que perguntaram a Paulo: mas que poder, como é que eu faço para ter isso daí também, esse poder que você tem, onde eu compro? E aí Paulo: não, isso aqui vem de Deus. Então Paulo pregava dentro de uma autoridade espiritual muito grande, e o povo aprendeu essa linha e passou a pregar também nessa linha espiritual, e a igreja de Éfeso era uma igreja poderosa espiritualmente. Se a gente for lá na carta de João a Éfeso: eu sei as tuas obras, sei que resististe, que tu és forte. Então a igreja era uma igreja poderosa, amém? Então essa era a igreja de Éfeso. Tópico 3, para a gente terminar, aqui eu vou encerrando, vou levando para o final. Tópico 3, o propósito e mensagem desta carta. O propósito desta carta. O propósito da carta de Éfeso está claro no capítulo 1, do 15 ao 17. Vamos ler? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu crescimento o espírito de sabedoria e de revelação. Resumindo, o propósito de Deus era que os seus eleitores crescessem na fé, no amor e na sabedoria, e espiritualmente na perseverança da esperada revelação do Filho do Homem, Jesus. Então, qual era o propósito dessa carta? O propósito dessa carta era que os seus eleitores crescessem na fé e no amor, na fé, no amor e na sabedoria, espiritualmente falando, da perseverança da volta, do retorno, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito dessa carta era edificar a igreja, para que a igreja pudesse ficar firme ali esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Paulo queria fortalecer aos irmãos em 3 alicerces espirituais. Eu espero que você anote aí. Eu vou te dar texto para você estudar em casa, para você aprimorar a sua aula, para você aprimorar o seu conhecimento. Paulo, ele escreveu esta carta com o propósito de fortalecer a igreja em 3 alicerces, em 3 colunas espirituais da fé. Em Cristo, que está em 1 Efésios 1, primeiro capítulo, do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 14. Então, Efésios 1, do versículo 3 ao 14, Efésios 3, do versículo 10 ao 12. Você vai ver Paulo dando o alicerce da fé, Cristo Jesus. Então, ele incentiva a igreja a se edificar neste alicerce, a se edificar em Cristo, porque em Cristo nós temos certeza da vitória. E o segundo alicerce que ele dá também é a igreja. Nessa carta ele fortalece dentro do alicerce igreja, como igreja do Senhor Jesus. Está no capítulo 1, versículo 22 e 23, capítulo 2, versículo 11 ao 23, capítulo 3, versículo 21, capítulo 4, versículo 11 ao 16, capítulo 5, versículo 25 ao 27. O alicerce igreja. Paulo fortalece os irmãos também nesse alicerce. Vós sois igreja, vós estáis em Cristo, vós sois igreja, aleluia. Então ele tem esse cunho de ensino, essa força, essa firmeza em declarar isso aos irmãos, fortalecendo eles nisso também, para vocês não esquecerem. Vocês estão em Cristo, vocês são igreja, era isso que Paulo quer dizer. E Paulo também tinha como um alicerce fortalecer um ao outro, que os irmãos fortalecessem um ao outro fortalecendo, um ao outro ajudando, um ao outro crescendo. E é o terceiro alicerce dessa carta de fortalecimento,
é cada crente um crente a outro crente, a cada crente. Ele vai dizer assim, ó, no capítulo 1, do versículo 15 ao 21, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, capítulo 3, do versículo 16 ao 20, capítulo 4, do 1 ao 3, 17 ao 26. E no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 6. Se você for ler, principalmente o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 6, você for ler direto, capítulo 1, 5, capítulo 6, até o versículo 20, você vai ver como ele incentiva o crente a ser fortalecido. Entendeu? Então ele fala, ele frisa muito nisso, o fortalecimento, dizendo para a igreja, ó, você está em Cristo, você é a igreja e você é crente, salvo. Então isso ele incentiva aos irmãos. Então espero que nós possamos ter ajudado aos irmãos nessa aula de hoje, falar sobre a carta aos Efésios. Então, recapitulando, a igreja de Éfeso era uma igreja rica, que vivia em uma cidade rica, um ponto comercial daquela época, tanto militar como também religioso. Era uma cidade muito populosa, uma cidade bem grande, e a igreja vivia nesse contexto histórico. Era uma cidade que vivia uma idolatria muito grande, uma promiscuidade imensa, porque ali tinha um templo de Diana, a deusa Artemis, a Diana dos romanos, que é onde os seus cultos eram promíscuos, os seus cultos eram cultos onde as prostitutas o culto eram se deitar com suas prostitutas, as sacerdotisas do templo de Artemis. Então a igreja vivia nesse contexto histórico. Essa carta foi escrita por Paulo, e eu já dei aos irmãos aqui algumas autorias, algumas assinaturas apostólicas, declarando que, como Paulo escreveu esta carta, ela foi escrita em 61 a 62 depois de Cristo. Então isso os irmãos também é bom guardar isso aí para vocês entenderem. Então a visão dessa carta era justamente fortalecer os irmãos dentro desse tema, Cristo e a sua esperança de um dia retornar. Então espero que os irmãos tenham compreendido bem esta aula, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa se crescer ricamente no conhecimento da palavra de Deus. E eu quero também pedir aos irmãos que não deixe de dar o seu like, dar o seu ok aí, o seu curtir, e também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber as próximas mensagens, os próximos estudos, você ficar sabendo de tudo. Também não deixe de compartilhar esse link aí nas suas páginas do Facebook, do Instagram. Pegue o link, compartilhe no WhatsApp, bote no seu status, compartilhe com seus grupos de família, seus amigos, para que todos possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que a mão do Todo-Poderoso seja protegendo vocês dentro desse mundo caótico, onde nós vivemos essa epidemia, essa histeria toda, essa briga desesperada, o coronavírus, Covid-19. Jesus é maior do que tudo isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te acrescentar esse conhecimento, que você possa ter um bom estudo da palavra do Senhor Jesus. Graça e paz.